Você se acha melhor do que os outros? Ou então, você conhece alguém assim? Existe uma teoria comportamental chamada viés de excesso de confiança. Essa é uma tendência de realizar uma falsa avaliação das nossas habilidades, intelecto ou talento, mas este é um viés que pode ser muito perigoso, principalmente nas finanças. Gostou do assunto? Esse é o tema de hoje do Invest News Explica. O excesso de confiança é uma crença egoísta de que somos melhores do que realmente somos. E isso, infelizmente, é algo comum, principalmente no mercado de capitais. Isso porque entender para onde os mercados estão indo é uma das habilidades mais importantes no mundo dos investimentos. E é nesse setor que a maioria dos analistas de mercado se considera acima da média. James Montier, especialista e autor de diversas obras sobre finanças, conduziu uma pesquisa com 300 gestores de fundos de investimento dos Estados Unidos, Ásia, Reino Unido e Europa. Ele perguntou de que forma eles acreditavam em suas habilidades. Cerca de 74% dos gestores acreditavam estar na metade mais privilegiada e 26% achavam que estavam na média, mas em suma, ninguém acreditava que estava na metade inferior ou abaixo da mediana, da média. E estes números representam uma impossibilidade estatística. Curiosamente, os dados não mostraram nenhuma distinção geográfica. Os americanos não eram mais propensos a serem excessivamente otimistas que os britânicos, por exemplo. Também não teve diferença entre gestores de grandes instituições ou instituições pequenas. O perigo do viés de excesso de confiança é que ele torna a pessoa propensa a cometer erros ao investir. O excesso de confiança tende a nos tornar menos cautelosos do que o recomendado nas decisões de investimento. E muitos desses erros resultam de uma ilusão de conhecimento ou uma ilusão de controle. Dito isso, você sabia que o medo de estar errado é útil para investir? Embora ser confiante seja frequentemente considerado um ponto forte em muitas situações, ao investir, essa confiança tende a ser mais frequentemente uma fraqueza. O gerenciamento de riscos é fundamental para um investimento bem-sucedido, mas o excesso de confiança em nossas decisões de investimento interfere na nossa capacidade de fazer uma boa gestão de risco. O excesso de confiança muitas vezes nos leva a ver nossas decisões de investimento como menos arriscadas do que realmente são. O fundador do maior hedge fund do mundo, Ray Dalio, comentou várias vezes que o excesso de confiança pode levar a resultados desastrosos. Durante uma entrevista à Forbes, ele atribuiu parte do seu sucesso por justamente evitar qualquer viés de excesso de confiança. Ele inclusive disse estar sempre atento à possibilidade de suas avaliações estarem erradas. Essa afirmação de Ray Dalio sobre a sua capacidade analítica é poderosa, já que vem de alguém que, ao que tudo indica, seria uma pessoa que teria todas as justificativas para se achar acima da média dos demais. Bem, existem 4 tipos de viés de confiança. Você sabe quais são? O primeiro é o overranking. Ele acontece quando alguém avalia seu próprio desempenho pessoal como mais alto do que realmente é. Mas a realidade é que a maioria das pessoas se considera melhores do que a média, a mediana, tanto nos negócios como nos investimentos. E isso pode gerar problemas, porque normalmente leva a assumir muitos riscos. O segundo é a ilusão de controle. Ela acontece quando as pessoas pensam que têm controle sobre uma situação, quando na verdade não têm. Em média, as pessoas acreditam que têm mais controle do que realmente têm. E isso, novamente, pode ser muito perigoso nos negócios ou nos investimentos. É algo que nos leva a pensar que as situações são menos arriscadas do que geralmente são. Essa falha em avaliar o risco com precisão leva a uma outra falha, a de gerenciar o risco de forma imprecisa. Já o terceiro tipo é do otimismo do tempo. Um exemplo é quando as pessoas superestimam a rapidez com que podem fazer o trabalho e subestimam quanto tempo levam para fazer as coisas, especialmente para tarefas complicadas. Os empresários subestimam constantemente quanto tempo um projeto levará para ser concluído. Da mesma forma, os investidores frequentemente subestimam quanto tempo pode levar para o investimento ser pago. E o quarto e último tipo é o efeito da atratividade.
Isso acontece quando as pessoas superestimam as chances de algo acontecer simplesmente porque o resultado é desejável. Isso às vezes é chamado de pensamento positivo, mas não deixa de ser um viés de excesso de confiança. E a gente comete um erro ao acreditar que o resultado é mais provável só porque a gente está torcendo muito para que ele aconteça. Esse foi mais um Invest News Explica. Fique atento, os conteúdos estão imperdíveis.